Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma notícia bem interessante, bem legal, para quem vem acompanhando aí as movimentações da proteção de dados no nosso país. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar aqui formalmente para todos vocês. O meu nome é Leonardo, eu sou professor, advogado, consultor jurídico, atuante aí na área de proteção de dados no direito digital, e eu tenho aqui uma notícia muito interessante voltada aí para a questão da proteção de dados, tá? Então aqui ficam os meus dados devidamente registrados, caso vocês queiram acompanhar os trabalhos que são realizados, né? E aqui, logicamente, vamos direto ao assunto, tá? O assunto é a ANPD. Para quem não sabe, a ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, com a criação da Lei Geral de Proteção de Dados, logicamente também foi inserida aí no seu texto um ente, o qual vai fiscalizar, orientar, né, estabelecer uma cultura de privacidade no nosso país. O que acontece é que a ANPD, ela tinha, né, um caráter muito vinculado ao executivo, né? Então, ou seja, colocando em risco a sua autonomia. E o presidente Jair Bolsonaro editou, vou colocar aqui para vocês, uma medida provisória, a qual, logicamente, depende de sanção para ser convertida em lei pelo Congresso Nacional, mas só para vocês acompanharem aqui, ó, a medida provisória número 1124 de 2022, né, então 1124 de 2022, ela estabelece que a NPD passa a ter o regime de autarquia especial. Então, também aqui, aproveitando, né, a minha característica de professor, explicarei para aqueles que não têm conhecimento, né, estejam aqui começando os estudos, o que significa essa questão, né? Então, quando nós olhamos a estrutura da administração pública, nós temos a chamada administração direta, né, que é composta pelo Distrito Federal, estados, municípios e a União, e nós temos também a administração pública indireta, né, a qual é formada pelas fundações, a autarquia, a sociedade de economia mista e as empresas públicas. Então, na condição de autarquia, ela passa a ter um controle indireto, né, no caso aqui do executivo, fazendo com que haja para ela um pouco mais, né, ou muito mais, de autonomia, liberdade para estabelecer suas políticas. Isso é muito importante, principalmente, ó, porque o que acontece? Se vocês forem ler essa matéria aqui, que saiu no site do próprio governo, né, ela já detinha as suas características, né, de autonomia técnica e decisória, né? Então, isso logicamente é importante. Mas a gente sabe que dinheiro é o que acaba movendo essas estruturas. Então, na medida em que ela passa a ter autonomia administrativa com essa decisão, né, com essa medida provisória e também orçamentária, as suas decisões elas deixam de ter, né, pelo menos menos, é o que se espera, o aspecto político, né? Então a gente começa a desenvolver uma instituição que tenha características mais de Estado e menos de governo, né? Ou seja, independentemente de quem seja ou qual seja a equipe de governo atual, próximas, enfim, não interfere tanto nessas medidas a serem adotadas pela instituição, principalmente no que a gente entende, né, no caráter fiscalizatório, no aspecto de se alinhar aí com as instituições internacionais que já tratam do tema, né? Então, nós sabemos aí que na União Europeia, né, a qual tem ali um laço embrionário das questões de proteção de dados, de privacidade, que estabelecem, né, já medidas punitivas, então a NPD passa a ter essas possíveis características. É claro que a gente precisa acompanhar, é necessário entender se o Congresso Nacional vai converter essa medida provisória em lei, né? Então aqui também fica a leitura breve, né, da medida provisória. Então ela foi criada aqui, transformada em autarquia de natureza especial. É também importante, né, que ela mantenha a sua estrutura. Foi criado também o cargo comissionado, né, do executivo, que é o diretor
presidente da autoridade, né? Então isso também faz parte aí de todo esse conjunto normativo que foi estabelecido, tá bom? Então, o mais importante é que haja um acompanhamento aí da nossa parte, né, para que o Congresso possa, de fato, ratificar essa medida e assim, consequentemente, a NPD ter, de fato, né, essa característica de autarquia, tá bom? E aí sim, vamos acompanhando as medidas a serem tomadas pela NPD ao longo deste ano, tá bom? Então eu peço gentileza que vocês comentem aqui abaixo, né, se vocês gostaram desse conteúdo. Se possível, compartilhem, né, com os possíveis interessados, amigos de vocês, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas e assim ser difundido, né? Porque é importante, pessoal, quando a gente fala de privacidade, né, esse direito constitucional que nós passamos a ter, né, da proteção dos nossos dados, é importante que haja uma conscientização coletiva, né? Porque se as pessoas desconhecem esse direito, é muito mais fácil que as instituições violem, porque não há uma devida observação. Então, quando a sociedade como um todo percebe e entende que esse valor, né, que esse bem que é a sua privacidade, ela é fundamental, então não há muito espaço para violações. Então a maior fiscalização que existe somos nós, né? Somos nós que podemos estar à frente dessas questões. Então peço aí a gentileza de vocês, acompanhem também o meu trabalho, porque eu falarei bastante a respeito dessas situações. Se vocês também tiverem alguma curiosidade, algum assunto interessante, comenta aqui que eu procuro trabalhar aí um conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.